Olá! Hoje o segundo episódio do nosso programa de entrevistas pelo Estúdio 01 com Vanessa Moreira. Olha, vou falar certo. Assessora estratégica regional da Invest Minas. Isso aí, Bruna. E Relações Públicas de Formação. Falei corretamente? Isso aí, falou certinho. Exatamente. Hoje, para falar sobre o que está sendo mais comentado na cidade, que são os investimentos da Invest Minas aqui na cidade. É isso Vanessa? aí. Primeiro, eu gostaria que você se apresentasse para o nosso público, né? Vanessa, conte um pouquinho dessa história para a gente. Sim, com prazer. É um prazer estar aqui. Eu agradeço muito o convite da produção e espero poder contribuir nesse breve tempo aqui de conversa, né, com informações relevantes. Eu sou Relações Públicas de Formação, como você mesma falou, especialista em marketing e mestre em gestão. Eu era da educação, inclusive, né? Eu fui, ao longo de 30 anos aí de jornada, eu fui da educação, fui da pesquisa e do mercado, né, da iniciativa privada. Apenas há 2 anos eu vim para o governo do Estado, e é algo que tem me trazido muita satisfação, muito prazer, né, de trabalhar, de contribuir com o crescimento do nosso Estado, com o desenvolvimento, principalmente, do nosso Estado, e podendo ser uma ponte, né, por meio da Invest em Minas, para trazer para cada um dos municípios mineiros o desenvolvimento, o tão sonhado desenvolvimento, crescimento, emprego e renda para a população, né? Então, eu estou muito feliz da minha trajetória ter culminado aqui e de estar podendo fazer essa diferença nesse momento. Explica um pouquinho para a gente como que funciona, o que é a Invest Minas. Pois é. A Invest Minas, muita gente, eu ouço as pessoas falarem que a Invest Minas é algo novo, mas não é. A Invest Minas tem 56 anos, né? Mas o que acontece? Nós tínhamos uma outra nomenclatura. Éramos INDE, Instituto de Desenvolvimento Industrial, que passou também por desenvolvimento institucional. Mas o nome não dizia o que nós fazíamos. Então, há alguns poucos anos atrás, se eu não me engano, 2021, mudou-se para Invest Minas, até porque o nome já diz o que nós fazemos. Nós trazemos investimentos, investidores, crescimento e desenvolvimento para o Estado de Minas Gerais. Somos uma agência de promoção e atração de investimentos que funciona dentro do governo do Estado, para o governo do Estado, vinculada à sede, que é a Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Tá? Então, seria uma empresa pública, no caso. Na verdade, nós estamos dentro do universo público, né, segmento público, e temos alguns mantenedores, BDMG, Codenge, né? Então, isso faz da Invest Minas não um órgão público, né, mas uma agência mesmo. A denominação é uma agência de prestação de serviços, né, de atração e desenvolvimento para o governo do Estado. Eu estou até no Instagram da Invest Minas aqui, aí tem até um post falando da diferença dela e do Sebrae, né, comparando um comparativo aqui. Você consegue me explicar assim, a diferença das duas? Assim, seria um Sebrae, por exemplo? Na verdade, essa diferença ela é voltada mais pelo ponto de vista de valor de investimento e também de foco de público-alvo. O Sebrae hoje ele atua como microempreendedor, né? Ele auxilia o empreendedor a sair do lugar, né, que tem aquela ideia, que tem aquela semente, que quer prosperar, que quer crescer. Então, o início do processo ele começa no Sebrae, facilitando, orientando, informando, capacitando. Já a Invest Minas ela pega um segundo momento. Ou daí para cima, quando essas empresas já estão estabilizadas, né, no mercado, quando elas já estão faturando, querendo desenvolver mais, crescer mais, né? E aí o que acontece? Nós buscamos investidores maiores. Normalmente, esses investidores eles não estão dentro do Estado, eles estão fora, eles estão em outros estados e até em outros países, que é muito comum. Então, nós buscamos esses investidores para fazer os seus investimentos aqui dentro do Estado. Geração de renda, geração de emprego e de desenvolvimento aqui. Então, nós pegamos um nível, digamos assim, um pouco
acima do que o Sebrae trabalha. Nós trabalhamos mais com indústrias, com fábricas, empresas que já estão instaladas no município, mas em fase de expansão. Então, nós ajudamos essas empresas também a expandirem. Entendi. Vocês têm um catálogo, no caso, vocês buscam investimento fora do estado para trazerem para a implantação aqui, né? E no caso, por exemplo, da Sudene, como que isso influencia nessa relação? Olha, o que a Investe Minas apresenta para o investidor, para o empresário que quer trazer o seu negócio para cá? As peculiaridades de cada região. Nós temos um estado grande, né, em extensão. Nós temos um número considerável de municípios, são 853 municípios dentro do estado. E cada região tem o seu diferencial, a sua peculiaridade. Então, sabemos que incentivos fiscais, tributários, eles estão em todo o estado. No entanto, a área da Sudene, hoje ela tem promovido o melhor benefício para quem quer investir nos municípios que estão dentro dessa área. Isso significa 75% de isenção no imposto de renda, pessoa jurídica, e outros benefícios que são vinculados também. Por quê? Esses municípios, eles são municípios considerados numa linha mais necessitada de atenção, digamos assim. Então, os municípios que estão dentro da área da Sudene, eles merecem um pouco mais de cuidado e atenção para se desenvolverem. Não conseguiram ter aquele boom, né? A gente sabe que no sul de Minas, qualquer coisa que chega já desenvolve rápido, e outras regionais também. Mas a regional norte, um pouco aqui do leste, tornou-se um pouco mais difícil para certos, né, para esses municípios que estão nessa localização. Então, o benefício Sudene, ele é muito procurado pelos investidores. Então, alguém que está querendo sair, por exemplo, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, para investir e pensa em Minas, ele vai pensar em Sudene, com toda certeza. Porque na ponta do lápis, no final das contas, vai ser muito mais vantajoso para ele em termos de tributos, de benefícios fiscais. Inclusive, nós publicamos nessa semana, né, o anúncio do governo, a gente publicou pela Agência Minas, né? Nós temos um site, Fato Apurado, está no Fato Apurado da matéria, via Agência Minas, de que Valadares vai receber um investimento de uma fábrica me corrija se eu tiver isso, embalagens, né? Uma fábrica de embalagens que vai vir para Valadares. Então, essa matéria gerou muita curiosidade, Sim. Né? Porque muita expectativa. Sim. Porque eu acho que todo valadarense, né, assim como nós, temos a vontade que essa região se desenvolva. Sim, com certeza. Então, assim, quando há tempos atrás, quando se concretizou a vinda da Sudene para Valadares, todo valadarense se inspirou nisso aí. Porque, assim, existem promessas grandes e expectativas grandes no desenvolvimento de Valadares. Sim. Então, eu queria que, primeiro, que você explicasse, você tem, como é que funciona o seu trabalho? Sim. Isso aqui, você tem uma regional? Isso. Você preside uma regional aqui? Como é que Exatamente. funciona? Assessora, no caso. Isso. Há mais ou menos um ano atrás, foi identificado pelo governo do estado essa necessidade de algumas regiões terem alguém da Investe Minas acompanhando o trabalho mais de perto. Justamente por isso, um dos motivos que você falou. O pessoal sentia, poxa, não tem ninguém do governo aqui, né? Se a gente tiver, a gente tem que ir lá em Belo Horizonte, na cidade administrativa, para resolver nossas questões. Alguns municípios ficam, a gente está meio de lado. Não é a realidade não é essa, mas realmente, com o número de municípios que nós temos, fica muito difícil acompanhar de perto cada um deles, né? E então foi que surgiu, inclusive com o lítio, né, com o Vale do Lítio, essa necessidade de se ter um regional da Investe Minas acompanhando mais de perto.
Então, começou com o Vale do Lítio, temos regional Sudeste também, Noroeste foi para onde eu fui primeiro, até culminar aqui, a 5ª regional. Eu estive no Noroeste, agora estou aqui no Leste e ainda peguei, né, o Vale do Aço, que está bem próximo. São muitos municípios, peculiares, inclusive, e é assim que funciona, né? Hoje somos 5, então cada regional fica responsável pela sua região. Ah, mas como é que vocês fazem esse trabalho, né? A pergunta que você me fez. Por trás, na verdade, na linha de frente da Invest Minas, lá em Belo Horizonte, na cidade administrativa, nós temos os nossos especialistas. Os nossos especialistas, eles são expert mesmo, como o nome diz, em cada segmento. Então, nós temos especialistas no segmento da mineração, do comércio, do turismo, né, do aço. Então, nós somos divididos por segmentos. Nós temos uma ferramenta, Bruna, muito interessante, que ela chama Minas Maps. Minas Maps é uma plataforma onde todas as áreas livres para negociação, ou seja, locação, venda, podem ser cadastradas. Isso é muito importante falar, porque tem muito prefeito, eu ainda tenho muitas prefeituras para visitar, e os meus colegas também, mas tem muito prefeito que não sabe. E por que eu falo prefeito? O prefeito, o gestor do município, é a figura mais importante para nós, porque ele representa a autoridade maior ali para nos auxiliar nessa captação. O prefeito, ele pode, por meio da sua equipe na prefeitura, cadastrar esses municípios. Quem mais pode cadastrar? O corretor de imóveis pode, caso a área esteja com ele, e o próprio proprietário da área. Mas, Vanessa, o que significa isso? Significa que na hora que o nosso investidor chegar lá na Invest Minas e o especialista abrir o nosso mapa, Minas Maps, para ele, vai falar, olha, aqui passa 3 rodovias que dão acesso a estado XYZ, está perto de ferrovia, está perto da malha viária, tem uma logística boa, temos água, temos energia, e assim vai mostrando as regiões. Olha, essa região aqui, temos essa área de 20 mil metros quadrados, que é uma área mais plana, mais próximo da cidade. Então, por ali, o investidor ele consegue ter uma visão macro de onde tem as oportunidades, e aí são várias camadas nesse nosso Minas Maps, que ali ele vai ver sobre investimento, sobre a economia da região, e aí fica muito mais fácil do investidor filtrar. Então, assim, não é a Invest Minas que fala, vamos para Governador Valadares, empresa, vamos para Araçuaí, vamos para Montes Claros. Não, ele chega lá aberto. Obviamente, alguns já chegam mais ou menos direcionados para onde querem ir, mas nem todos, eles chegam abertos à nossa orientação. E qual que é a nossa orientação? Mostrar o que nós temos de benefício em cada uma das regiões e que case com o que esse investidor quer. Mas quem vai decidir vai ser ele, né? Então, esse é o nosso modus operandi. E vocês conseguem dar já que vocês têm tanto acesso a informações assim, vamos supor, da cidade ouro, né? Não. A indústria hoje quer uma cidade, igual você falou, que tem uma área plana, que tenha acesso à ferrovia. Então, vocês conseguem dar esse feedback, por exemplo, para o gestor municipal? Falar assim, ó, você tem que investir mais nessa área aqui, né? Por exemplo, uma infraestrutura, um aeroporto, né? Vocês conseguem dar esse feedback também? Aí que está a cereja do bolo. Esse guia aqui, ó, é o Guia Rápido de Atração de Investimentos para municípios. Ele foi feito exclusivamente para o gestor público. E eu adoro esse material, porque ele começa do começo, ensinando o gestor a levantar as suas potencialidades e fazer um projeto, um plano diretor que seja com base nisso que os investidores buscam. Né? Quais são as suas fortalezas? Quais são os seus diferenciais? Qual que é a sua
o seu negócio, né? Seu negócio é turismo, o seu negócio é agro, né? Sua vocação, estava buscando essa palavra. Qual que é a sua vocação? E com esse material, normalmente nós conversamos com o prefeito e com o secretário de desenvolvimento, que é quem nos acompanha de perto. Às vezes secretário de governo, de planejamento também. Mas é muito importante essas duas figuras, né, o secretário de desenvolvimento e o prefeito, para entender onde nós queremos chegar aqui com esse manual, com esse material. Porque a partir daí ele vai estar elegível, ele vai mostrar, falar, olha, somos isso, isso que nós temos, isso que nós estamos dispostos a fazer, né? E aí sim começar a negociar. Você me perguntou de feedback. Esses números, eles estão em nosso sistema do governo do estado, né? Então eles são acessíveis. Agora, precisam ser condensados de uma maneira inteligente para atrair esses investidores para o município. E cada município vai ter que fazer o seu papel. Esses 853 municípios, com a ajuda dos regionais, com a ajuda da Investiminas, de todo o governo do estado, né, de todo esse arcabouço por trás do governo do estado de Minas, eles, utilizando-se dessas informações, eles vão estar aptos, né, a produzir, a desenvolver, a fazer mais parcerias e conseguir alavancar cada vez mais emprego e renda, que a gente sempre repete, mas é o que o nosso governador Zema fala o tempo todo. Emprego, renda, condições de vida, né, para a sociedade. Sim. Pessoal, esse podcast, essa entrevista, ela tem parcerias, né? Então, a gente gostaria de agradecer os nossos parceiros, Coelho Diniz, Frigoleste e Verde Brasil Cosméticos. Hoje nós estamos aqui no YouTube e no Instagram também. Vanessa, então, eu gostaria agora de tocar no assunto que é o mais relevante, acho que todo mundo está querendo saber, sobre essa empresa, essa indústria de embalagem que vai se instalar em Governador Valadares, né? No caso de tampinhas de metal, não é isso? Isso, exatamente. Então, foi o que ocasionou esse boom todo, esse rebuliço na semana passada. Eu já estou aqui há alguns meses, uns 5 meses, e essa empresa foi a primeira oportunidade que eu trouxe debaixo do braço quando eu vim de Belo Horizonte. E eu costumo falar com os parceiros aqui da prefeitura, com o Samuel, com o prefeito, com o vice-prefeito Mourão, que a gente nem sabia se ia dar certo, mas já tinha um presente, né? Já tinha uma possibilidade logo quando eu vim para cá. E nós viemos desenvolvendo as conversas, nem tudo acontece da forma rápida que a gente espera. E em torno de 1 mês, mais ou menos, isso começou a se tornar mais viável, né, mais factível, né? A empresa realmente esteve aqui, nos visitou. E aí, como que funcionou esse arranjo? Vou chamar de arranjo. A empresa, ela é embalagem. Ela é aquela tampinha da lata da cerveja. Poxa, mas como assim? Só a tampinha da lata? É até engraçado, mas a tampinha ela é feita separado. E nós estamos numa operação parceira com o município de Frutal. A fábrica de cerveja, Cervejaria Imperial, ela optou por ir para Frutal, que está mais próximo de São Paulo, está mais próximo da fábrica. E foi muito bem acolhida pelo prefeito, né? Conseguiram um terreno lá maravilhoso em termos de tamanho, de logística, sensacional. O projeto está indo muito bem, está indo de vento em polpa. E, nesse ponto exclusivo, o que era importante para a cervejaria? Logística e proximidade da fábrica. Por isso foi escolhido. Só que o produto lata e a sua tampinha também precisariam estar perto. Para valer a pena, você tem uma produção de cerveja, você tem como envasá-la bem próximo de você. Né? Isso aí os empresários sabem muito bem esse casamento, como que funciona. A latinha também precisaria estar lá. Por quê? Porque se a latinha fosse para longe, e isso eu aprendi com toda essa história, essa proximidade que nós ficamos aí com o grupo BPC e Cervejaria Imperial, um abraço aí para o pessoal,
não viabilizaria, o transporte iria amassar as latinhas. Sim, Então, sim. quanto mais próximo, melhor. Mas a tampinha não corre esse risco, ela não amassa. Sim. Então, o que nós vamos buscar para a tampinha? O melhor incentivo fiscal, Sudene. E aí vieram aqui, né? Também a prefeitura se empenhou assim, de uma forma maravilhosa para apoiar e juntos investir Minas, governo do estado, prefeitura, para achar uma estrutura local onde que essa indústria pudesse estar, né? Estamos nesse momento, mas já foi anunciado, né? O Zema, o nosso governador, teve lá em Frutal, foi conhecer as instalações da fábrica e já antecipou que parte desse investimento ele está vindo para governador Valadares, que é referente à tampinha. Como não houve uma discussão detalhada, ficou assim, no ar, está vindo investimento? Está vindo investimento, sim. Está vindo investimento, mas está acontecendo, está chegando, e daqui a pouco nós teremos indústria nova aqui em Valadares. E sem contar que isso, quanto mais indústria vem, mais indústria virá. Né? Isso é o efeito tão famoso, efeito manada, né? Exatamente. Copiando aqui o meu colega Samuel Sabag, vem um e vem os outros. Exatamente. Né? Se um achou incentivo fiscal, que é hoje a maior preocupação da indústria, eu acho que além da mão de obra, né? Porque hoje a gente está num cenário que a gente conversa com muito industriário, né? E estivemos recentemente em uma entrevista que a maior preocupação hoje é a mão de obra, lógico, né? Tecnologia, mão de obra e incentivo fiscal. Exato. Né? Que acho que é a maior preocupação. É o que tem que ser, acho que o que tem que ser foco, né, é a comemoração de que realmente a questão da Sudene vir para Valadares, né, porque as pessoas não conseguem, isso não consegue ser palpável, né? É o que você falou, nós estamos numa região que, assim como o norte de Minas está na Sudene, porém, estrategicamente, regionalmente, é mais perto de São Paulo, por exemplo, do sul do país. Né? Nós temos rodovias, então, e tem agora atrativo fiscal para se instalar. Né? Então, eu acho que é o momento da gente comemorar, porque é o que se fala, quando vem uma, vem mais. Com certeza. Né? E a gente fala em famílias impactadas. A gente fala em emprego direto, mas tem os indiretos também. Sim. Né? Então, move a economia, né? Move o nome da cidade e a gente tem que comemorar nesse momento, né, Vanessa? Com certeza. Estamos felizes, né? Tanto prefeitura, né, secretários, todo mundo envolvido, a Investe Minas. Eu, enquanto regional, né, a primeira indústria chegando, a gente está vendo que o nosso trabalho está dando certo. Inclusive, eu trouxe alguns números para compartilhar com você da Investe Minas. Nós tivemos aqui, 74 bilhões de investimentos captados pela Investe Minas. Em 2024, a cada R$ 1 gasto do nosso orçamento, nós geramos arrecadação potencial de R$ 47,31 de ICMS. R$ 47,31. O resultado foi 22,5% melhor do que em 2023. Foram 15% a mais de projetos. Então, em 2023, nós tivemos 195 projetos e em 2024, 228 projetos. E o número de 2025 já está também subindo, né? Foram mais de 900 milhões em potencial de arrecadação de ICMS. Os setores mais impactados, mineração, automotivo e energia solar, sendo mais de 114 municípios atendidos e mais de 43 mil em potencial de geração de emprego. Então, esse é o material que a gente está distribuindo aí para as pessoas verem que realmente funciona, tá? A atração de investimentos para o governo. E, se você me permitir, Sim, nós claro. também temos um marco que eu vou compartilhar com vocês em primeiríssima mão, alcançado hoje, de 1 milhão de empregos gerados em Minas. Né? Então, assim, essa notícia foi fresquinha, soltada agora há pouco tempo, e isso está mostrando o resultado do nosso trabalho, o resultado do esforço conjunto do governo do Estado em prol do desenvolvimento do Estado de Minas Gerais.
acho que é por aí mesmo, né? O que a gente quer é comer melhor, trabalhar melhor, viver Exato. melhor. Eu acho que é mais ou menos por aí, né? Queremos viver melhor. Viver melhor, porque uma indústria forte fortalece o comércio, Isso. fortalece a educação, Autonomia. e as futuras gerações, né? É Eu acho que é isso mais ou aí. menos por aí. Você hoje está atuando em quantos municípios, a sua regional? Ixi, são muitos. É porque eu ainda peguei o colar, né, da região do Vale do Aço, 70, eu devo estar chegando perto dos 90. A gente vê essa moça andando aí, a gente está acompanhando o Instagram dela, a gente vê ela andando bastante, conversando com a indústria, conversando com o comércio, conversando, né? Conversando muito com os prefeitos, exatamente. Parabéns pelo seu trabalho, Vanessa. Obrigada. E a gente fica na torcida que dê certo e que você venha anunciar mais indústrias. Com certeza, eu também acompanho de vocês, né? Está sensacional. Então, estamos juntos no desenvolvimento aí. A gente faz de cá e vocês divulgam daí, exatamente. Né? A nossa intenção é divulgar mesmo emprego, o comércio, a indústria, né? A educação. Né? O nosso objetivo é realmente fazer essa divulgação. A gente agradece mais uma vez a você por ter aceitado o nosso convite. A gente agradece novamente a Frigoleste, a Coelho Diniz e a Verde Brasil Cosméticos e a você que nos acompanha, que está fazendo a gente crescer, porque a gente só consegue crescer juntos. Muito obrigada. Uma boa noite. Obrigada, boa noite.